Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia lá em Apocalipse. Eu quero ler com vocês alguns textos em Apocalipse. Apocalipse capítulo 5, nós vamos ler de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus. Então, na mão direita daquele que estava sentado no trono, vi um livro, escrito por dentro e por fora e lacrado com 7 selos. E vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz: quem é digno de romper os selos deste livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e lê-lo. Comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e ler. Então um dos 24 anciãos me disse: não chore. Veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Agora vamos para o capítulo 8 de Apocalipse. E quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu. Por cerca de meia hora, vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus. E eles foram dadas 7 trombetas. Então veio outro anjo com um incensário de ouro e ficou em pé junto ao altar. Recebeu muito incenso para misturar as orações do povo santo como oferta sobre o altar de ouro diante do trono. A fumaça do incenso misturada às orações do povo santo subiu do altar onde o anjo havia derramado incenso até a presença de Deus. Então, um anjo encheu o incensário com fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, estrondos, relâmpagos e um grande terremoto. Eu quero repetir com você o verso 1 do capítulo 8. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu. Pai, aqui está a tua palavra e aqui está o teu povo. Que o teu Espírito Santo fale profundamente ao coração da tua igreja. Que o Senhor nos leve a compreendermos a grandeza da tua presença. Que a tua palavra, Deus, encontre um abrigo no nosso coração. Deus, que sejamos sábios, que sejamos prudentes. E que essa palavra, Deus, rasgue dentro de nós aquilo que não te pertence. Que todo engano, todo sofisma de Satanás possa ser arrancado da nossa mente. Fala conosco, Senhor.
Fala conosco de uma forma muito especial esta noite. Fala conosco, Pai, através do Teu Espírito Santo mais uma vez. Estamos prontos para Te ouvir, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Esse é o ano do governo do leão. É o ano de nós vivermos as promessas. E eu quero falar nessa noite sobre a justiça de Deus, sobre o governo do leão. Interessante é que a Bíblia diz que, a Bíblia vai nos dizer que o Apocalipse foi escrito por João, quando ele estava escravo na ilha de Pátimo. Pegaram um homem de Deus e levaram para uma prisão, porque esse homem, ele levava Jesus. Era uma perseguição que estava existindo sobre a terra, sem precedentes. A igreja se espalha pelo mundo, os apóstolos são presos, mortos, e o apóstolo João, profeta, homem de Deus, vai se parar lá na ilha de Pátimo. E lá na ilha de Pátimo, o Espírito do Senhor começa a se revelar a João. Embora ele estivesse preso em cadeias, mas o seu espírito não estava preso. E Deus o tira daquele lugar em espírito e o leva para a dimensão dos céus. E lá na dimensão dos céus, o Senhor dá a ele a visão das últimas coisas. E essa palavra que sai do coração do apóstolo João é uma palavra de consolo, de alento, uma palavra de esperança para a igreja. Uma palavra onde Deus está dizendo à igreja: a justiça, vai haver justiça sobre a terra. Eu vou me levantar e eu vou fazer coisas grandes, eu vou julgar todos aqueles que comandam a terra. Haverá o dia do meu juízo, haverá o dia do meu julgamento. Então Deus começa a dizer a João que todo sofrimento, toda dor, porque nós vamos, nos versículos anteriores, nós vamos falar dos que vieram da tribulação, do sofrimento, dos que sofreram perseguições por causa de Jesus, os que tiveram as suas vestes manchadas de sangue, que estavam no altar. Então ele está dizendo: houve sofrimento, houve perseguição, mas eu estou me levantando sobre a terra. E essa palavra não é uma palavra para assombrar a igreja. Nós às vezes lemos o Apocalipse, e alguns irmãos não têm nem coragem de ler o Apocalipse, porque nós trocamos a mensagem do Apocalipse. E a mensagem do Apocalipse se tornou uma mensagem de terror para a igreja. A mensagem do Apocalipse nunca foi uma mensagem de terror para a igreja. A mensagem do Apocalipse é uma mensagem de terror para o mundo. O mundo precisa saber que existe um Deus de justiça, que existe um Deus todo-poderoso, que existe um Deus que ama o seu povo e que Ele vai se levantar sobre a terra. E aqueles que não estiverem ao lado, e aqueles que não estiverem com Ele, serão julgados com rigor. E aqueles que zombam dEle, as nações que zombam dEle, os grandes líderes que zombam do Senhor, eles saberão que existe Deus. E a igreja triunfará. A igreja marchará triunfante com Deus nos céus e sobre a terra. Amém? Amém? Então é disso que João está falando, de uma igreja amada, protegida e que tem um Deus de justiça. Então quando nós lermos Apocalipse, precisamos compreendermos que esta palavra, para nós que servimos ao Senhor, os santos, é uma palavra de justiça, é uma palavra de vingança do nosso Deus contra aqueles que perseguiram, zombaram e escarneceram da igreja. Existem 3 grupos que nós precisamos compreendermos, que são citados no Apocalipse: os santos, aqueles que estão com o Senhor e caminharão com Ele todos os dias e entrarão com Ele nos céus e verão a sua glória e viverão com Ele eternamente. Aqueles que se mantiveram firmes por causa do Cordeiro, que não pecaram, que não sujaram as suas vestes, que permaneceram firmes na presença do Senhor e não negaram o nome de Jesus em momento nenhum. Esses são os santos que andarão com o Senhor. Amém? Diga assim: esse é você, meu irmão. Você pode crer nisso? Glória a Deus. Aleluia. Uma outra classe são aqueles que relaxadamente
viveram uma vida dúbia entre Deus e a igreja. Jesus Cristo vai chamar de morno, e ele diz: vou vomitar você, porque você não é crente nem frio. Não existe meio crente, não existe meio crente, nem existe meio pecador. Ou você é salvo, redimido pelo sangue do Cordeiro, ou você é um pecador. Você entende isso? Tem uma história que contam, diz que um homem estava em cima do muro, e do outro lado Jesus Cristo gritava desesperadamente, dizendo a ele: sai do muro, vem para cá, sai desse muro, vem para cá. E ele dizia: não, eu vou ficar aqui porque eu estou em dúvida, eu não sei ainda se eu devo ir seguir ao Senhor Jesus, ou se eu devo continuar aqui no pecado com o diabo. E o Jesus insistia com ele. Enquanto Jesus insistia com ele, o diabo calado não dava uma palavra. E aí um homem diz assim ao diabo, olha para o diabo e diz assim: você não vai fazer nada, não vai dizer nada? Ele diz: não, o muro é meu. A Bíblia diz que a palavra do crente é sim, sim. Ninguém entendeu a piada. A dúvida vai te levar para o inferno. Amém? Diga ao irmão Celso assim: a dúvida vai te levar para o inferno. Não existe meio crente. E é esse outro grupo, esse grupo de meio crente. Não existe amigos de Deus nos céus. Não existe convidado nos céus. Não existe simpatizante do Evangelho no céu. Não existe gente boa nos céus. Fulano é gente boa, está com um lugar lá nos céus. Não! Não existe gente boa nos céus. Nos céus só existe filhos redimidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Amém! Ah, mas fulano era gente boa, fazia o bem. Ótimo! Porque ele nasceu para isso. Deus fez ele para fazer o bem, mas ele precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Ah, mas eu ia à igreja, mas nunca aceitou Jesus? Nunca confessou Jesus? Não existe outro mediador. Não existe outro mediador, nem Maria, nem João, nem santo não sei quem, nem espírito não sei da onde. Não existe outro mediador. O único caminho que te leva para os céus é Jesus. Não existe reencarnação, purificação, não existe. A Bíblia diz: morreu, segue o juízo. Isso é Bíblia. Ah, ele é gay, mas ele é bom, vai para o inferno. Ele é bom, mas é adúltero, vai para o inferno. Ele é uma pessoa maravilhosa, mas toma uma cachaça maravilhosa, vai para o inferno também. Ele é um bom marido, não fuma, não bebe, mas nunca confessou Jesus, vai para o inferno também. Essa é a verdade nua e crua. E haverá o dia do julgamento. Isso não é preconceito, isso não é perseguição religiosa, isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Nós estamos esquecendo da Bíblia. E estamos abraçando. Aí nós temos pessoas que não amam família, não valorizam família, não valorizam Israel. A Bíblia diz: ore pela paz de Israel, porque esse é o terceiro grupo. Deus vai voltar para buscar os judeus. Aí agora estão dizendo assim: ah, porque os judeus de hoje não é o judeu da Bíblia. Então o Brasil de hoje não é o Brasil de Cabral. Ah, porque hoje os judeus bebem, eles são idólatras, eles fazem não sei o quê. Sim, quantas vezes na história da Bíblia conta que os judeus pecaram e Deus castigou eles e Deus se levantou contra eles. Mas isso não tira deles
Apocalipse diz que Jesus veio para o que era seu, a Bíblia diz isso em João, eles não receberam, mas ele diz, eu vou voltar para buscar o meu povo. Você gostando ou não, querendo ou não, os judeus é a nação eleita por Deus e acabou. Jesus Cristo diz isso, a bênção vem do judeu. Jesus diz isso. Eu acho que eu vou contender contra Jesus. Jesus disse, a bênção vem do judeu, a salvação vem dos judeus. Uau! Aí fica um sujeito manipulando a história para dizer que Israel de hoje não é o Israel da Bíblia, que as promessas de Deus do Israel de lá não é para o de hoje. Meu Deus, haverá um dia de juízo. Amém? Porque hoje eu não vejo nenhum índio andando com nada por aqui, né? Na Amazônia talvez a gente ache. E é até mais difícil nenhum índio andando pelado por aí. Então eu vou dizer, então o Brasil não era dos índios. Não vejo mais negro escravizado com nada de corrente. Então o Brasil de hoje não é dos negros escravos. Nós somos os Brasil dos portugueses, dos negros escravos, dos índios que andavam pelados pela mata. E somos o Brasil hoje da tecnologia, do iPhone, do IA, de muitas coisas mais. É o mesmo Brasil que cresceu, que mudou, que o seu povo mudou. Assim também é Israel. Mas a bênção e a promessa de Deus não mudou. Amém? Então Deus vai voltar para buscar os santos, vai voltar para buscar os judeus que vão se arrepender, vão reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, e vão buscar esses crentes relapsos, que depois do arrebatamento, aí eles vão dizer, uau, é verdade, eu perdi tanto tempo na igreja, mas Deus me deu uma chance. E aí ele vai voltar, ele vai para a casa do Senhor. Mas não espera não, irmãos, isso. A Bíblia diz então que Deus começa agora a exercer o seu juízo sobre a terra. Apocalipse fala sobre isso. E aí João é levado ao altar de Deus. E lá ele vê um livro com 7 selos. E ele sabia que naquele livro tinha as ordenanças, o julgamento de Deus. E ele começa a entender que aquele livro seria o livro que daria a cartada final, eu vou usar aqui essa expressão, ou o julgamento final, onde o Senhor chamaria agora os santos para viverem eternamente com Deus e que aniquilaria toda iniquidade, todo pecado, todo mal sobre a terra. Então ele pensa, esse é um grande momento, é um momento onde nós vamos ver tudo o que nós pregamos, tudo o que nós sonhamos, vai acontecer agora. Deus vai trazer justiça sobre a terra, Deus vai julgar a terra. Mas aí, ele entende que não existe ninguém naquele lugar que fosse capaz de abrir aquele livro. Ele olhou para todos os anjos dos céus, os serafins, os querubins, e ele não viu nos anjos autoridade, poder para abrir o selo, abrir o livro. Ele então olhou na terra, e eu acredito que ele saiu passando em revista desde o Gênesis até os últimos dias. Ele não viu nele nem Pedro, nem João, nem Tiago, nem Paulo, nem Moisés, nem Isaías, nem Elias, nenhum homem, dos grandes homens da Bíblia, dos grandes homens de Deus. Ele olhou e disse, não tem ninguém. Aí ele vai mais fundo ainda, ele vai nos seres ocultos da terra. E aqui é coisa para a gente pensar, mas eu não vou entrar nisso. E ele diz que ele foi embaixo da terra. E nem nos céus, nem na terra, nem embaixo da terra. João vai procurar seres profundos, milenares, seres que a gente não imagina que existiu ou que existem. Mas ele vai procurar dentro disso aí
Um desses seres que nem nós, como seres humanos, chegamos a conhecer. Alguns teólogos vão dizer que ele vai procurar os mortos, os profetas que estão enterrados. Outros vão dizer que ele vai buscar criaturas, seres que não entra na nossa imaginação, e ele procura, ele diz: eu não encontrei, nem embaixo da terra, nem na terra. Olha como é profundo isso, irmãos. Olha como isso é tremendamente nobre e ao mesmo tempo assustador. E como é sério isso, como é sério isso. Ele diz: não encontrei ninguém, um ser que se quer, um ser em toda a terra capaz de abrir esse selo, nem nos céus, capaz de abrir esse livro. Aí ele entende a dor disso, e ele diz: não haverá justiça, não haverá justiça. Eu quero que você pense comigo. Nós temos visto esta guerra, muitas guerras, e aí a gente vê crianças sendo mortas, crianças inocentes. Imagine essas crianças, esses pais que não fizeram nada, nunca afrontaram nenhuma nação, nunca defenderam nenhum movimento político, nenhum movimento de guerrilha, nada, nenhum terrorismo, nada. Ele olha e vê sua criança morta, e ele clama para os céus e diz: Senhor, faz justiça, faz justiça. É disso que João está falando. Inocentes, pessoas amáveis, pessoas que nunca fizeram mal a ninguém, nunca conspiraram contra a vida de ninguém, mas foram mortas barbaramente. E ele olha e diz: eu não achei nem nos céus, nem na terra, nem embaixo da terra, que pudesse abrir esse livro para trazer justiça, a essas pessoas vítimas de tanta crueldade, de tanta maldade, que o único mal que elas fizeram foi amar a Jesus e amar a Deus. O único mal que elas fizeram na terra foi esse, de orar. Que mal, irmão, um crente verdadeiro faz a alguém? Um crente verdadeiro não faz mal a ninguém. Ele ora pelos inimigos, ele ora pelo governo, ele ora pelos macumbeiros, ele ora pelos espíritas, ele ora pelos assassinos, ele vai para a cadeia, ele ora pelo vizinho, ele ora pela prostituta, ele ora pelo homossexual. Um crente verdadeiro, que mal ele faz a alguém? Ele não concorda com o pecado, mas num crente verdadeiro, ele não pensa: eu vou matar, vou me vingar. Ele ora, diz: Deus, salva aquela pessoa, salva fulano. Ele entra na boca de fumo, diz: Senhor, salva aqui o traficante, e restaura a vida dele. Não é assim? Não é assim que a gente faz? Aí João diz: eu não achei ninguém que pudesse fazer justiça. Não achei. Aí ele começa a chorar. Porque ele vê o sofrimento, a dor, a injustiça. Ele chora por isso. Aí um dos anciãos encosta nele e diz: João, não chora, porque tem um leão. Toca aí no teu irmão assim: tem um leão. Irmãos, eu quero te dizer que ao seu lado tem um leão.
Tem um leão. O mundo pode se levantar contra você, te caluniar, te perseguir, mas tem um leão. Tem um leão. Tem um leão. Os principais, a potestades, os poderosos da terra, tem um leão. Tem um leão. Você deve olhar para essas pessoas e dizer: olha, eu tenho pena de você. Eu vou orar por você. Por isso a Bíblia diz: olha pelo que te persegue, porque eles não têm o leão e você tem o leão. Eu tenho o leão. E aí, o ancião diz a ele: o leão vai abrir o selo. E ele abre o selo. E a Bíblia diz que quando ele pega o livro, há silêncio nos céus. E aí, quando há silêncio nos céus, o silêncio precede a justiça. Precede a condenação ou julgamento por parte de Deus. Então, quando o supremo juiz, o leão, entra, todo o universo e o céu faz silêncio. Eu fiz silêncio aqui por 1 minuto, mas a Bíblia diz que eles fizeram silêncio por 30 minutos. 30 minutos de silêncio profundo, esperando agora o que é que o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, vai fazer, vai dizer. Silêncio profundo. Todas as vezes que nós encontramos na Bíblia silêncio, em seguida vem um mover de Deus, vem uma atitude de Deus, de mudança. Em Gênesis, no capítulo 6, Deus olha para a terra, vê o homem pecado, se silencia e em seguida vem o dilúvio. E toda a terra é dizimada. Só escapa Noé e a sua família. Entre o profeta Malaquias e a vinda de João Batista, são 400 anos de silêncio. Deus leva 400 anos em silêncio, sem dar uma palavra. Mas quando João começa a abrir a boca, a voz do que clama no deserto, é anunciado a vinda do Redentor, daquele que iria salvar toda a humanidade. Todos aqueles que nele crê receberão a vida eterna. De 400 anos de silêncio, quando Deus volta a abrir a boca, é para trazer sobre a terra justiça e juízo. Redentor. No Gólgota, quando Jesus ora, Deus fica em silêncio. E uma noite toda de silêncio. E quando Deus fala, Jesus se move para ser crucificado, trazendo sobre a terra a redenção. O sangue do Cordeiro é derramado. Depois de uma noite de silêncio, o sangue do Cordeiro é derramado para trazer justiça sobre a terra e trazer a maldição, curar, livrar você da maldição e do pecado. Na cruz, Jesus Cristo grita: Deus meu, por que me desamparou? E depois do grito de Jesus, o silêncio de Deus traz a morte. E aí nós temos 3 dias de profundo silêncio. Deus não fala, Deus não se move, Deus não diz nada. E ao 3º dia, Jesus ressuscita. Aleluia! Glória a Deus! O silêncio de Deus, ele mostra um grande juízo sobre a terra, o domínio de Deus. Queridos, eu quero que você entenda isso. Deus está sobre o domínio da terra. Deus é Senhor sobre a terra. E quando Deus está em silêncio, é porque Ele está se movendo para julgar. Não pense que o silêncio de Deus significa omissão ou incapacidade. Todas as vezes que Deus está em silêncio, Deus está se movendo. E Deus está trazendo juízo e sentença sobre aquela situação, sobre a terra, sobre os pecados, sobre aqueles que estão agindo e fazendo coisas que aborrecem o coração de Deus. No silêncio,
A oração dos justos encontra o altar de Deus. É lá no silêncio que a Bíblia diz então que o anjo começa a misturar a unção, a oração dos santos com o incenso e com a fumaça. E aí a Bíblia diz que o anjo coloca no altar de Deus a mistura da unção com a oração. E o que eu acho mais interessante aqui é que a Bíblia diz que Deus pega essa oração e joga para a terra. Diga para o teu irmão assim: o que você tem orado? Saiba que a sua oração está guardada nos céus e ela vai voltar. Aleluia! É no silêncio das madrugadas, é no silêncio dos quartos escuros, é no silêncio dos lugares secretos, é no silêncio das caminhadas das noites, que Deus está recebendo a sua oração, e os anjos estão guardando, estão misturando com incenso, e quando Deus coloca, irmãos, é isso que às vezes a gente não entende. Você ora por determinada coisa, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, daqui a pouco, de repente, a sua oração volta. Os santos, Deus disse a João: o meu povo, ele deu a visão, o meu povo está orando por justiça, está orando por justiça, estão orando pelas nações, as orações deles estão chegando aqui, e quando as orações deles for depositadas no meu altar como oferta, elas vão voltar para a terra como resposta. Deus vai responder a sua oração. Por isso Deus diz: ore pelas nações. Todas as vezes que você orar pela essa cidade, todas as vezes que você orar pela Bahia, orar pelo Brasil, a sua oração vai chegar aos céus. Por isso Deus diz: ore pelos que governam, ore por aqueles que governam, porque todas as vezes que você orar por um governante, a sua oração vai chegar nos céus. E quando a sua oração chega lá, o anjo vai misturar com o óleo da unção, com a fumaça do altar, e vai trazer de volta. Pode aplaudir o Senhor mesmo. Hebreus vai dizer que por causa da oração dos santos, reinos foram mudados, história foi mudada, príncipes caíram, reinos se levantaram, porque a oração dos santos voltou para a terra. Entenda o poder da sua oração. Não trate a sua oração como palavras qualquer, ao acaso. Cada oração que você faz, ela chega diante do trono de Deus. E deixa eu te dizer, não existe oração fraca, nem classificação de oração. Essa oração aqui vai chegar porque essa oração aqui é do apóstolo, mas essa aqui não, que é do irmão da portaria. A oração do apóstolo, do irmão da portaria, a da senhora, do novo, do velho, do adolescente, da criança, vai chegar tudo lá. E o Senhor vai dar o mesmo valor a cada uma delas. Só que haverá responsabilidade. O apóstolo terá uma responsabilidade maior, porque ele tem uma comissão maior. Então a oração dele deve ser uma oração responsável. Mas não terá menos valor do que a oração da criança. Porque da boca dos que mamam, o Senhor suscita fortaleza. Em Gênesis, quando Ismael ora, com 13 anos de idade, Deus diz a Agar: eu vi a oração do menino. Ele não disse: eu vi a sua oração, eu vi o seu choro, eu vi o seu lamento. Ele disse: eu vi a oração do menino. Foi o menino que orou, e eu estou respondendo a oração dele, não a sua. Deus vai jogar. Existem orações que você fez. Irmãos, as dezenas de anos nós oramos pelo Brasil.
Existem orações que estão lá nos céus. E quando Deus trouxer de volta essa oração para o Brasil, muita coisa vai acontecer. Existem orações que foram feitas por essa cidade. Algumas já desceram, já alcançaram essa cidade. Mas existem orações que estão lá. E quando Deus mandar. Por isso eu te peço, ore por Simões Filho. Ore pela Bahia. Ore pelo Brasil. Ore pelas nações da terra. No silêncio de Deus, Deus julga a terra e tem por base a oração dos santos. As orações dos santos vão pesar no julgamento de Deus, nessa atitude de Deus. Deus olha para os santos embaixo do altar e Ele diz: vou fazer justiça na terra. O sofrimento dos meus filhos. E Deus lança sobre a terra. Eu quero concluir te dizendo: a justiça e a oração dos santos encontra os céus. Sua oração é importante, é necessária para mudar a história, para trazer vida. Deus vai se levantar do seu trono. O leão para julgar e recompensar todos aqueles que andaram com Ele e todos aqueles que creram nele. O leão vai tomar todos nós embaixo dos seus braços e vai dizer: sejam benditos e não se preocupem, porque todo o seu sofrimento, toda a sua dor, eu vou acabar. Não importa quem causou a sua dor, eu me vingarei por você. Sejam os anjos, sejam homens, sejam demônios que tenham te feito sofrer, Deus se vingará. Deus julgará a eles. Sejam homens, Deus também se levantará contra eles. Sejam reis, majestades, poderosos, não importa, presidentes. O Vladimir Putin, ele acha que ele vai ficar impune? Não vai. A cada inocente que ele está matando, Deus vai julgar. Israel acha que vai ficar impune? Não vai. Hezbollah acha que vai ficar impune? Não vai. Nenhum deles. Lula acha que vai ficar impune? Não vai. Deus vai julgar. Todos eles. Zombar de Deus, zombar da igreja, zombar da família. Você acha que Deus vai deixar ele impune? Não vai. Ele é meu presidente, mas ele está afrontando o Deus Altíssimo. Ele não vai ficar impune. Deus vai se levantar contra ele e quem segue ele. Os pastores que têm andado de mão dada com ele também serão julgados. Porque eu não posso entender isso, não posso aceitar isso. Mas no seu silêncio, o leão vai se levantar. Deus vai se levantar. Aleluia. Vou te dizer, fica de pé para eu te dizer isso. E agora eu quero falar na sua vida pessoal. Eu não sei quantas orações você tem feito. Eu não sei quanto clamor você tem feito. Eu não sei quantas injustiças você tem sofrido. Mas eu quero te dizer que Deus talvez esteja em silêncio. E talvez você esteja pensando: eu oro e Deus não responde.
Talvez você esteja dizendo: Senhor, eu vou lá, porque se o pastor orar, se o apóstolo orar, Deus vai ouvir. Talvez eu vou lá, porque se alguém, eu vou lá naquela igreja lá, naquele homem lá, porque se aquele homem orar, Deus vai ouvir. Deixa eu te dizer algo muito profundo. Deus está em silêncio, mas Ele não está quieto. E Ele vai se levantar. E o que você está passando hoje, Deus vai acabar. Deus vai trazer a resposta que você precisa, o milagre que você precisa, a cura que você precisa, a libertação que você precisa, a vitória que você precisa, porque quem governa a sua vida é o leão. Ele disse: eu não achei ninguém digno, e o ancião disse a ele: não, tem sim, tem sim. O leão, o leão da tribo de Judá. É ele, meu irmão, que está tomando a sua causa. É ele que está te defendendo. É ele que está se levantando contra principados e potestades. Isaías, ele diz: eu mesmo fui e lutei, eu não achei ninguém, eu procurei, não encontrei um, eu fui sozinho mesmo. Eu mesmo fui lá, eu acabei com os inimigos. Aí diz assim: o que é isso? Que você está todo melado de sangue? Ele disse: é o sangue deles. Aí ele tira as vestes e ele pisa aquelas roupas de sangue e ele joga no fogo e diz: acabou! Acabou! Eu quero que você entenda isso. No silêncio, Deus vai se levantar. Aleluia!